A Daisy estava nos falando sobre a fé. Eu acho que a fé é sempre um assunto assim muito, muito importante e eu acho que nem sempre tão explorado. Assim, sinceramente, de tantos aspectos que a gente fala, né? Eu acho que a fé ela acaba sendo pouco falada, pouco comentada, e ela é assim um instrumento absolutamente necessário para a gente sobreviver, né? Eu estava pensando com relação à fé, que basicamente é acreditar, né? Para que a gente, né? A fé faz com que a gente tenha, em algum ponto, que primeiro se conhecer, saber o que nós significamos enquanto espíritos, enquanto eternos, enquanto em evolução, e nos reconhecer, né, como sendo apenas uma célula de um macrosistema, né? E que envolve muitas outras coisas e que está, acima de tudo, coordenado, tem uma coordenação divina em cima de tudo isso. E a partir do momento que a gente se reconhece e também reconhece a nossa pequenez diante de todo esse macro, a gente acaba se entregando. Não é? Eu acho que a fé tem muito disso, de se entregar no bom sentido. Eu quero assim tentar colocar se entregar a quê? Se entregar a Deus, saber, né? Colocar as nossas expectativas, colocar os nossos caminhos, os nossos trilhos no Pai Maior, porque se a gente reconhecer que Ele está em tudo quanto que a gente está imerso nele, está mergulhado nele o tempo todo, nós estamos totalmente dependentes dele. E nessa questão, a gente precisa efetivamente reconhecer isso, reconhecer que a gente não está sozinho em nenhum momento e colocar mesmo, acreditando mesmo que existe essa inteligência regendo tudo isso. Acaba sendo uma questão até de inteligência, porque se você reconhecer tudo que tem à nossa volta, tudo que existe, né, tem que ter uma força regente de tudo isso. Não tem como o acaso produzir nada disso, é impossível, né? Então esse é o nosso grande regente que vai reger os nossos caminhos. Mas não é fácil, não é uma questão tão simples assim, né? Bom, digam aí, meus caros. A primeiras damas. Não, né? Como sempre, a gente escuta a Daisy, claro. Ah, mas o Rodrigo já falou bastante também, né? Pegando do que você falou, que existe um macrocosmo aí que nós estamos ainda nos sentindo, e somos, né, muito pequenos diante de todo esse mundo, de toda essa conexão. O que acontece, às vezes, com a fé, pegando particularmente, como nós nos sentimos muito pequenos diante desta imensidão, às vezes nós até duvidamos. Essa dúvida, mas será mesmo que Deus está olhando para mim? Ainda mais nos momentos assim, das dificuldades, que vai dando tudo errado. Mas será que nessa imensidão toda, eu que sou tão pequenininho, tão insignificante, será que ele olha? Será que ele está me vendo? E a gente fala assim, oh meu Deus, olha aqui, né? Estou aqui, por favor, me ajuda, olha a minha situação. E de repente, como foi a história que me fez pensar na fé, uma prece, por mais humilde, um pensamento voltado a, meu Deus, me ajuda nesse momento da minha vida. Como nós somos escutados, como nós somos ajudados, e a grande maioria das vezes a gente nem se percebe disso. Vem pessoas até nós e nos ajudam, os espíritos amigos estão ali nos ajudando e nós já nem imaginamos o quanto eles estão nos ajudando. Então, às vezes a gente se sente um pouco pequeno e acredita que não está sendo ajudado. E como nós estamos sendo
acolhidos. E esses movimentos de Deus para conosco, das nossas vidas, que parece que depois chega uma hora que vai tudo se encaixando, né? Tem uma hora que está tudo fora do lugar, e uma hora tudo vai se encaixando, a gente para e fala assim, nossa, mas não é que ele estava olhando por mim mesmo? Não é que eu tenho que ter mais fé, que eu tenho que parar de duvidar e acreditar nisso? E quando você estava falando, né, Rodrigo, eu peguei aqui o livro Consolador, do Emmanuel, e tem uma frase que traduz muito o que você falou, né? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, eu sei que esse Deus existe, eu sei que eu faço parte, que nós fazemos parte de tudo. Eu sei que Ele está olhando por mim, né? Mas que eu também consiga não duvidar tanto em certos momentos da vida e ser mais firme, acreditar mais. E essa crença não é não acreditar em Deus, é não acreditar em nós mesmos, né? Nos conhecermos e passarmos a acreditar mais no nosso potencial, naquilo que a gente pode, naquilo que a gente consegue com essa fé. Não deixando de acreditar em Deus, mas o que a gente faz é não acreditar na gente, né, Tiago? Olha, eu estava aqui até tomando nota de uns pontos que eu comecei a pensar sobre da onde partir alguma contribuição que eu tenha sobre fé. E aí me chamou muita atenção o que você falou, Deise, dessa sensação que nós temos, dessa nossa pequenez, né, de que será que Deus está escutando o que eu tenho colocado, o que eu tenho pedido? E aí a gente, lá no Evangelho, se recorda de uma passagem de Jesus, que ele fala justamente do grão da mostarda, que essa fé é esse grão de mostarda. E aí é essa pequenez mesmo, que pode tudo, que consegue, que transporta, que move a montanha. Então, essa sensação de ser pequeno, ela já foi colocada por Jesus no sentido de que nós somos esse grãozinho de mostarda, mas que nós podemos muito, que se nós tivermos essa fé verdadeira, essa fé raciocinada, a gente consegue muita coisa. Então, assim, eu entendo que tudo bem nós nos colocarmos nesse lugar, eu acho que é até de uma posição de humildade, obviamente, de nós reconhecermos o nosso lugar, o nosso papel, a nossa contribuição com o universo, né, que é infinito, e somos nós uma pequena partícula dentro desse universo, somos nós esse grão de mostarda, mas que nós podemos muito, né? Então isso é importante. E aí, buscando também o que você falou, desde o Rodrigo também colocou, de que essa fé, ela é raciocinada porque ela parte desse lugar do saber. Ela parte disso que você falou, né, desse sei, do saber. E conhecer a si mesmo é também esse exercício da fé, de ter fé não só em Deus, mas ter fé em si, né? Termos fé que nós somos capazes, que nós temos todos os instrumentos para conseguir superar as dificuldades, que nós temos toda a ajuda da espiritualidade para conseguirmos alcançar aos nossos objetivos e confiar, né? Fé é essa confiança que a gente tem que ter, tanto em Deus quanto em nós. Isso é muito importante, é de uma extrema sabedoria. E aproveitando um gancho que você colocou, Deise, eu acho também muito oportuno, o quanto a fé ela está relacionada a essa lei de sintonia, essa lei que rege as nossas vidas, né, de ação, de reação, de buscarmos essa sintonia com Deus, buscarmos essa sintonia com a espiritualidade. Então eu entendo a fé muito relacionada a essa lei da sintonia, de atrairmos para nós tudo aquilo que seja útil para que nós consigamos superar as dificuldades, para que nós consigamos realizar os nossos objetivos. Então, essa fé tem, para mim, essa conotação muito forte de atrair para nós
essa nossa confiança, essa nossa possibilidade, que a gente, assim, consegue encontrar um meio para alcançar tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente procura. Então, acho que são esses três pontos que eu queria trazer desse primeiro momento, que tudo bem se reconhecer pequeno, mas mesmo pequeno a gente pode muita coisa, de que essa fé, esse saber, essa confiança, ela também depende muito de nós. Nós temos que ter fé, sem dúvida, em Deus, e também não nos esquecermos de ter fé em nós mesmos, para transformarmos ao nosso redor, e também esse aspecto de atrair para nós esses recursos, enquanto fé, enquanto atração, enquanto buscar tudo aquilo que a gente consiga para ter dias melhores, para superarmos as dificuldades, para alcançarmos os objetivos. E aí, eu gosto sempre de um exemplo que eu acabo dando, e aí para passar a palavra para vocês, que é a pessoa que tem muita fé. Então, por exemplo, ela tem fé de conseguir um emprego, ela está passando por uma situação, ela tem muita fé que ela vai conseguir um emprego, mas ela nunca mandou um currículo, ela nunca conversou com alguém, ela nunca pediu ajuda. Então, será que essa fé deixa dessa pessoa, numa situação dessa, de ter fé em si e de mais uma vez, buscar os meios, né, de encontrar os meios? Então, lembra muito daquela questão de que nós temos que saber pedir. Saber pedir é saber pedir com fé. E mais, se munir dos recursos e meios necessários para alcançarmos aquele objetivo. Então, não é um pedir em vão, não pode ser um pedir vazio, tem que ser um pedir com propósito. E aí eu acho que soma toda essa questão da fé ser raciocinada, que é pedir com propósito. É o que eu ia falar, assim, sobre a questão da fé raciocinada que você colocou, que o Espiritismo nos traz, né? Por que fé raciocinada? Porque a doutrina espírita, ela nos traz elementos para tomar, através da nossa inteligência, conhecimento de toda essa estrutura, de toda essa macroestrutura, de tudo como funciona. Como a Daisy falou, poxa, Deus é tão grande, eu sou tão pequeno, será que Ele me ouve? E isso acho que passou já na cabeça de todo mundo, de alguma forma. Mas, a partir do momento que eu sei que tem uma estrutura gigantesca, que, assim, uma ramificação e trabalhadores para lá e para cá, veja a estrutura que o próprio Alvorada Nova tem, com tantos departamentos, né, que as pessoas que cuidam disso, daquilo, e é uma colônia de tanta coisa que existe, tantos degraus que se tem lá. Então, a partir desse momento, a gente sabe que Deus tem essa ramificação gigantesca que vai chegar a todos esses pontos e fazer, então, com que a pessoa, a partir do momento que ela conheça, que ela, através de um raciocínio, consiga perceber, não, mas espera aí, se eu colocar a mão no fogo aqui, eu vou me queimar. Se eu dormir, eu vou descansar. Se eu vibrar positivamente na fluidificação dessa água, que tem alguém lá coordenando esse raciocínio para falar que tem os mentores e os herbários que estão sendo colocados, e a pessoa visualiza, a partir de aí a pessoa começa a acreditar um pouquinho mais. E o Tiago citou aí com relação à pessoa do currículo, que é um ótimo exemplo. Imagine que a pessoa, então, saiba que ela precisa contactar alguém, né? Então, ela acredita mesmo, por exemplo, eu acredito mesmo que eu vou prestar um concurso público e eu vou me tornar um juiz de direito. Ah, muito bem, que bacana, essa é a sua vontade, eu acredito mesmo nisso. Se eu não estudar, não vai a lugar nenhum. Então eu tenho que buscar os caminhos e juntamente com
acreditando, contando com a ajuda de quem vai impulsionar, quem vai, né, de alguma maneira, vai dar uma acelerada naquilo ali, fazer com que isso aconteça, que aí sim a gente é capaz de absolutamente qualquer coisa, mas não sozinhos, né? Nós, juntamente com todo esse sistema, então a pessoa tem que se reconhecer que sozinha não vai a lugar nenhum. Ela precisa sim desse impulso, dessa força, dessa chama partindo dela, mas ela precisa juntar toda essa energia que lhe move, que Jesus diz: vós sois deuses, né? Nós somos deuses, nós vamos criar, um dia a gente vai chegar lá e vamos ser co-criadores daqui a, sei lá, não dá nem para pensar, mas de qualquer forma um dia a gente chega lá, mas para isso a gente vai contar com muita, né? Com muito alicerce, e esse é um raciocínio lógico de que, poxa, eu preciso, né? Sozinho eu não vou conseguir nada. É isso que eu estava mais ou menos pensando em cima do que vocês estavam falando. Você falou a frase que eu pensei exatamente quando o Tiago falou do grão de mostarda, nessa citação de Jesus: vós sois deuses. Quer dizer, nós estamos imersos nesse mundo gigantesco, mas cada um de nós tem o potencial, porque fomos criados por Deus e temos esse potencial a ser acrescido, né, da sabedoria, do conhecimento, de tudo aquilo que a gente pode buscar para conseguir, para conquistar tudo aquilo que a gente precisa, né? Passa pelo saber, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade, a nossa verdade, essa verdade imensa desse universo, como o Rodrigo falou, dessas ramificações todas, que certamente Deus tem ali uma pessoa olhando por nós, Ele designa um anjo guardião para seguir com a gente, para olhar pela gente, para mostrar o caminho. Muitas vezes a nossa teimosia está mostrando que é para ir para aquele caminho, mas a gente acha que não é, a gente quer uma outra coisa, né? Emperra ali, vai para um outro caminho, até a gente conseguir, então, trilhar o melhor caminho. Por isso ele nos dá o livre-arbítrio. Mas ele designa anjos guardiões, mentores espirituais, e nós sabemos disso, nós temos esse conhecimento, como você falou, estudamos para isso, e recebemos essas lições da espiritualidade o tempo todo. Nós precisamos usar essas ferramentas de conhecimento, não só da espiritualidade, mas do que nós temos também na vida, para o nosso dia a dia, para tudo que nos acontece. Temos um problema, sim, mas temos o que eu posso fazer, o que eu conheço disso, o que eu posso fazer para resolver. O caso do currículo, né? Eu vou buscar, mas por que eu não consigo trabalho? Então, eu vou melhorar o meu currículo, então, eu vou fazer mais um curso, então, eu vou ampliar. Então é buscar ampliar todas as nossas condições de aprendizado para buscar tudo aquilo que a gente precisa, encontrando na fé. A sensação de sermos pequenos nesse marco é que muitas vezes, como eu falei, é a dúvida, né? Isso pega muito, acaba me pegando muito mesmo. E quando acontece alguma coisa, eu falo: meu Deus, não é que o senhor está mesmo olhando por mim? Não é que o senhor está fazendo por mim? Olha, muito obrigada. É hora de agradecer e de puxar a orelha da gente, falar: poxa vida, mas o tempo todo você duvidando aí de que ia acontecer alguma coisa e duvidando de você mesmo. E é a confiança, né, nessa fé raciocinada de que eu posso, eu devo, eu tenho condição. E ainda mais, sou filha de Deus e estou sendo auxiliada por Ele. Aí vem o vós sois deuses, nós temos tudo, todas as ferramentas. É só parar de duvidar menos, né, acreditar mais. Tem uma parte da minha família, deixa eu, rapidamente, tem uma parte da minha família que é evangélica, né? Então, às vezes, tem os grupos, agora eu já não estou em grupo mais nenhum da família, só tem os grupos de alunos mesmo, que aí é uma questão até profissional. E o nosso grupo aqui, claro, alguns grupos ainda permanecem. Mas dentro dos evangélicos, eles falam muito de livramento, né? Ocorreu um livramento.
muito, porque realmente, às vezes, o plano espiritual nos safa de tantas coisas assim, né? Que é umas arapucas que a gente, como você estava falando, pô, não é que você estava certo mesmo, é que bom, né? Que você vê uma influência direta no dia a dia aí, e que os evangelhos chamam de ocorrer um livramento. É um livramento mesmo, muitas vezes. Eu tava pensando aqui, mais uma vez, a partir da fala da Daisy, o quanto, às vezes, né, Daisy, a gente tem a noção a noção não, né, mas nós, por vezes, nos comportamos como uma criança mimada, em que, né, nós pedimos e queremos, e é isso, é aquilo, e a gente quer porque quer naquele momento, e se não for daquele jeito, e aí que a fé não é isso, né? A fé não é ser essa criança mimada. Sem dúvida, é pedir, mas pedir com sabedoria, e obviamente que a fé também a gente tem que entender que ela não é uma barganha. A gente não barganha essa fé, né? Ah, se eu conseguir isso, eu vou fazer aquilo. A fé não é isso, né? A fé, ela é realmente essa confiança, mas incondicionada. A gente tem que pedir e tem que exercitar a fé, né? Em que momento exercitamos a fé? Né? E de que forma exercitamos a fé? Acho que essas são as duas contribuições. De modo que, sem dúvida, a gente tem que pedir, mas a gente tem que pedir todo dia, não é só pedir na aflição. A gente tem que pedir, mas também entender que aquilo que a gente pede, muitas vezes não virá do jeito que a gente imagina. Por quê? Porque, obviamente, tudo tem o seu motivo e tudo tem o seu momento e o seu aprendizado. Se nós simplesmente pedíssemos e por vezes viesse justamente daquele jeito que nós queríamos, nós não teríamos toda uma jornada de aprendizado. Então, esses dois pontos me chamaram bastante atenção, né? O quanto a fé, ela depende do nosso comportamento ativo e compreender em que momento ela acontece, em que momento ela é exercida e de que forma nós temos que exercer a nossa fé. E jamais pensar que essa fé ela é uma barganha. É diminuir a fé, pensar que se eu tiver fé em alguma coisa e aquilo acontecer, eu vou deixar de fazer tal coisa, ou eu vou fazer tal coisa. Não é dessa forma. A fé ela tem que acontecer naturalmente. A meu ver, ela é incondicionada. Ela é simples confiança de que as coisas vão acontecer da melhor forma, do jeito que tem que acontecer. É isso aí. É assim. É impressionante como a gente. O que vocês estavam falando, a gente acredita muito. Aí, em alguns momentos a gente desacredita. Né? É impressionante. Tem algumas situações que passa que você. Mas eu acho que é uma persistência. A gente precisa cada vez mais se instruir, a gente precisa cada vez mais se evangelizar. Né? Quanto mais a gente tiver isso dentro de nós, dentro do nosso coração, esse acreditar ele vai se tornando algo mais natural, né? mais assim harmônico, né? A gente vai fazendo parte de um macro. Por exemplo, nós temos a nossa coordenadora, a Dona Olívia. Dona Olívia é a nossa coordenadora, né? Nossa chefe. A gente não acredita nela. Qualquer coisa que ela fizer lá no oceano, né, em termos da organização, né, de qualquer dos trabalhos, a gente acredita plenamente, nós estamos integrados, né? Assim como nas nossas outras atividades, nós temos outras pessoas que a gente confia plenamente, né? Fala assim, não, o que ele fizer eu boto a mão no fogo porque esse cara está dentro do caminho certo. Poxa,
aquele cara lá é o cara que está no caminho certo, né? E a gente precisa ter essa proximidade. Como a Deise falou, talvez seja muito distante, mas a gente tem que sentir isso mais próximo, né? E através, não sei, talvez entendendo como as coisas funcionam, né? Ou entendendo tantas leis que regem a vida em si, né? São tantas coisas, mas é algo tão complexo, né? O próprio Livro dos Espíritos fala sobre, né, sobre a complexidade dos itens, tá? E a gente vai ver, poxa, a gente precisa acreditar, a gente precisa entregar o nosso coração para o nosso Pai Maior. Porque sempre fica, né, aquela questão, acontece alguma coisa na vida da gente, a gente fica doente, por quê? Por que comigo? Por que agora? Ou por que com determinada pessoa da minha família? Ou por que essa situação agora na minha vida? Por que eu estou diante de uma situação, de determinada situação agora, nesse momento? Sempre vem este porquê. E o que o Tiago falou, a fé, ela passa por algo incondicional. Nós não conseguimos esperar para entender o porquê. Nós queremos saber naquela hora, naquele momento, o porquê da dor, o porquê da aflição, ou o porquê de alguma mudança inesperada, que às vezes não queria ou não esperávamos aquilo. A gente quer saber na hora, no ar. Nós queremos tudo muito rápido. E as respostas divinas têm um propósito. Os porquês das coisas que acontecem na vida da gente sempre tem um propósito, nunca é aleatório, sempre existe algo a mais, e que muitas vezes vai demorar um pouquinho mais, a gente vai entender lá na frente, quando a gente volta atrás das nossas vidas, é sempre assim, né? Ah, mas olha, aquilo que me aconteceu naquela situação, poxa, eu fiquei tão bravo, tão revoltado, eu não queria, olha aí, ó, e agora aquilo tudo fez com que eu conseguisse tal coisa, fez com que eu me mudasse, fez com que a minha vida tomasse outra rumo, mas nós queremos na hora as respostas muito rápidas. E não aceitamos também, muitas vezes, o que acontece. Então, passa por essa questão da aceitação, esta fé raciocinada, esta fé que não de deixarmos de lutar, não, mas de simplesmente aceitarmos naquele momento o que é possível, o que veio com estes ventos que Deus nos traz, com a chuva, com as tempestades, ou até mesmo com as brisas, mas aceitarmos o que vem, esperarmos um pouco mais, vivenciarmos a situação e depois entendermos os propósitos de Deus, que existe um propósito, a nossa vida existe um propósito, que dirá Ele não tem um propósito para nós. Porque a gente quer tudo, né? Ainda mais atualmente, né, nesse mundo tecnológico, a gente quer as respostas assim, né? Quer clicar o computador, logar, que aconteça tudo, que se resolva tudo de uma hora para outra. Passa por essa ansiedade nossa. Então, é aceitar, em determinados momentos, aceitar, viver e deixar que Deus nos leve, né, para nós realizarmos aquilo que nós viemos realizar. Isso falando na parte mediúnica, na parte espiritual, na parte profissional, em todos os sentidos, eu acho que a gente tem que aceitar um pouco mais e esperar também um pouco mais. Isso aí. Acho que está bem dito. Eu queria trazer dois outros pontos, já que a gente aqui nessa conversa, eu acho que um dos pontos a gente deu conta, e é justamente entender que essa fé, ela é humana e divina. E a gente vai num capítulo lá do Evangelho, capítulo 19, e ele coloca justamente que se todos nós estivéssemos bem persuadidos dessa força, nós conseguiríamos realizar verdadeiros prodígios, né? Muitas coisas que estariam além da nossa capacidade ainda pequena, humana, limitada. Então, esse é um dos pontos que a gente trouxe. Mas tem um outro ponto que é interessante quando o Evangelho traz, né? A fé, a mãe da esperança e da caridade, que é um ponto que a gente não comentou. Essa relação da fé com a esperança e a caridade. Eu considero muito importante
a fé enquanto esperança, porque essa fé ela busca o futuro e busca dias melhores e busca coisas melhores para todos nós, né? A fé na humanidade, a fé no próximo, a fé em nós, para que a gente consiga evoluir. E aí, por que o Evangelho também traz essa relação da fé com a caridade? E eu consigo ver, assim, imediatamente o propósito da fé na caridade. Porque se nós entendemos por aquelas palavras, fora da caridade não há salvação, ela está justamente ligada a essa fé que nós temos em fazendo ao próximo, nós estamos mudando tudo ao nosso redor. Nós estamos nos mudando, nós estamos tendo fé nessa mudança, nessa melhoria. Então, acho que é um ponto muito bacana a gente, assim, que a gente não pode deixar de falar, que é essa relação da fé com a esperança e com a caridade. Para mim, é muito importante, é fundamental. Sem dúvida, quando a gente tem fé, é acreditar no futuro, acreditar num amanhã melhor. E de que forma a gente consegue esse amanhã melhor? Se não nos ajudando, se não tendo caridade. Então, são coisas que a gente não tem como dissociar, né? Não, você lembrou, foi uma inspiração sua, porque realmente isso é um ponto fundamental. Fé, mãe da esperança e da caridade, porque a esperança é o futuro, a caridade é o presente. A gente tem que ter aceitação, que a Deise falou bastante, né, de a gente se aceitar os desígnios que estão fora do nosso entendimento. Só que isso não significa acomodação. Isso não significa simplesmente aceitar, não, Deus vai me livrar, Deus vai, né, vai fazer, Deus vai arrumar um emprego para mim, porque eu acredito, Deus é mais para mim, Deus é não sei o quê, papapá, e não faz nada. E esse caminho que a gente tem que ser pelo trabalho. E um trabalho é um trabalho sempre, qualquer trabalho que a gente fizer na vida é um trabalho de caridade. Seja uma caridade para nós mesmos, porque nós vamos colocar o pão de cada dia aqui, ou então a gente vai colocar um monte de coisa aqui dentro por conta do trabalho, seja para aqueles que dependem da gente, seja para aqueles para quem a gente vai produzir. A gente sempre vai, ao trabalhar, a gente sempre está produzindo coisas, né? Coisas que têm a ver com a caridade. Agora, fora o trabalho regular das pessoas de manutenção, tem as pessoas que estão do nosso lado, o próximo, né, que a gente olha ao lado e a gente não, essas pessoas não podem ser invisíveis. A gente precisa arrumar uma forma de tentar contribuir com essa gente toda, todo mundo, aquele que te pede uma palavra, né? Aquele que está caído, aquele que está confuso, aquele que não sabe o que vai fazer, tudo isso são expressões de caridade, ou aquele mesmo que tem aquela necessidade básica que não tem, que a gente de repente pode fornecer ou trabalhar. Então, esperança é ali, é o caminho que está longe da gente chegar, mas a gente vai chegar, a gente sabe. Por quê? Porque a gente sabe, é o que a Deise falou, a gente sabe, né? Não é que a gente confia, a gente sabe, né, que a gente vai chegar. Isso é esperança. Agora, vamos chegar como? Esse caminho todo tem um jeito de chegar. Essa fé é que move realmente tudo, porque se nós perdemos a esperança, o que a gente às vezes escuta muita gente, eu não acredito em mais nada, eu não acredito em mais ninguém, a humanidade está perdida, eu não vou fazer mais nada, eu não vou mais ajudar. Então você está perdendo essa esperança no mundo, nas pessoas, naquilo que as pessoas podem fazer, naquilo que pode movimentar o mundo. E se nós continuamos tendo essa fé, acreditando que nós podemos, que as pessoas podem, e que através de uns ajudando os outros, dessa força motriz que é também a caridade, as coisas podem mudar, as pessoas podem mudar e o mundo pode mudar. Isso é fé e é esperança. E se nós ficarmos naquele negativismo, não adianta mais nada, agora tudo está perdido, é um sentimento que tira força, que te tira a coragem, que te tira a vontade de levantar todo dia e continuar.
Se a gente só olhar em volta e falar, nossa, mas quanta gente, quanta miséria, quanta pobreza, quanta desgraça, o mundo é assim mesmo, você perde essa força. E essa força é que movimenta o mundo. E está na fé, na esperança e em uns ajudarem os outros, que é a caridade que o Tiago falou. Eu acho que isso é uma força imensa que a gente vai construindo e agregando. Quanto mais pessoas você agrega, você fica mais forte ainda, você vai caminhando mais à frente. Isso a gente não pode perder realmente na humanidade, nas pessoas, é acreditar sempre que existe um bem maior e que nós vamos em frente, apesar de tudo, né? Aconteça o que for, a gente vai conseguir seguir em frente. É não é uma crença, não diria uma crença, mas é uma força, é o que nos dá uma força interior, que valida o fato da gente existir e de ter esse Deus também trabalhando com a gente. Acho que dá mais valor, né, na vida. Eu diria propósito, né, Daisy? A gente ter esse propósito da nossa existência. Nossa existência, ela não é vazia. Nossa existência, ela tem um significado, ela tem uma razão, ela tem um propósito. Esse propósito, sem dúvida, é Deus. Esse propósito, sem dúvida, é alguém que acredita em nós, se é que a gente pode falar alguém, porque, obviamente, Deus não é alguém, mas Deus acredita em nós. Então, ele tem fé em nós, ele tem fé na humanidade. Então, nós temos que ter fé também nisso, ter fé nesse propósito. Acho que isso é muito importante. Para mim, fé é essa noção de propósito, como você falou e o Rodrigo falou. Então, acho que isso sem dúvida é algo que quem estiver nos assistindo, que procure se questionar qual o propósito de cada um, né? Qual é o meu propósito? O que eu posso? O que eu acredito? O que eu posso? E por que Deus acredita na gente? Deus acredita na gente porque Ele criou, e Ele sabe o que criou. E Ele sabe que nós temos essa chama aqui dentro que é capaz de transformar tudo e fazer tudo. Então Ele sabe que, na verdade, Ele consegue separar perfeitamente o que é o ser e o que é o estar. O que a gente confunde o tempo todo. A gente julga sempre pelo ser, mas não é o ser, é o estar, porque nós estamos em evolução. O ser é o que ele criou, somos nós, né? Temos aquela chama divina dentro de nós. Esse é o ser. O estar é momentâneo e a gente vai superando, a gente vai passando, vai caminhando. É isso mesmo, muito bom.